As belas praias do Nordeste, cada vez mais procuradas pelos turistas, são a maior prova de que o turismo é uma atividade econômica em franca expansão no Brasil. Um negócio com grande potencial de crescimento, que envolve um crescente número de empreendedores, gera empregos, impostos, enfim, ativa a economia. É por isso uma atividade econômica de grande interesse para a comunidade, para o município, o estado e o país, tornando indispensável a intervenção do poder público na formulação de legislações pertinentes e de políticas de incentivo. O predomínio da concentração turística no litoral, entretanto, não é absoluto. Vem crescendo significativamente o fluxo de turistas em busca de outras alternativas. Um fluxo para o interior do país que inicialmente se direcionou para locais como o Pantanal, principalmente por causa da pesca e da facilidade de observação da fauna. E também para cidades de interesse histórico e cultural, nas quais o turismo tornou-se uma significativa fonte de atividades econômicas. Em tempos atuais, essa interiorização passou a depender também de uma crescente demanda por outras modalidades de turismo, como o ecoturismo, que tem nos elementos da natureza seus principais atrativos e que pode, portanto, ser desenvolvido em um grande número de municípios do interior de todo o Brasil. Para fins teóricos, vamos definir o ecoturismo como o segmento da atividade que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do meio ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. Na prática, vamos considerar o ecoturismo como um dos ramos de atividade do turismo. Para a coordenação técnica deste trabalho, foi convidada a Relações Públicas, Lúcia Maria Vigiano, e o consultor do SEBRAE, Fábio Moraes Rosken, os dois especialistas em turismo rural e ecológico. O objetivo deste vídeo é fornecer subsídios a administradores públicos, empreendedores e estudiosos sobre como identificar o potencial do ecoturismo numa região, que tipo de atrativos e atividades podem compor o mix de produtos a ser oferecido, qual o papel dos diversos segmentos do município no desenvolvimento da atividade e como planejar e administrar corretamente as atividades afins, sob iniciativa pública ou privada. Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um fenômeno de sucesso, graças às suas fantásticas atrações e principalmente à excelente organização do negócio turístico. Aqui no Balneário Municipal, um trecho do Rio Formoso, onde em águas cristalinas é possível observar e nadar ao lado de grande quantidade de peixes, vamos resgatar a história de sucesso do ecoturismo como atividade econômica em Bonito. Vamos nos encontrar com Lilian Borges Rodrigues, secretária do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Junto com ela, vamos contar esta história e entender as razões do sucesso. Bom, nós temos a atividade turística implantada aqui em Bonito desde 88, 89. Foi quando iniciou algumas visitações, algumas pessoas vinham visitar a famosa Gruta do Lago Azul, Balneário Municipal, a Ilha do Padre, a famosa Ilha do Padre, conhecida. E a partir daí, né, houve um acréscimo, teve um crescimento na visitação. Mais pessoas começaram a visitar a cidade de Bonito e até em decorrência de, em 1992, a gente ter uma reportagem grande no Fantástico e um Globo Repórter que ajudou muito, essa mídia ajudou muito para que as pessoas viessem mais a Bonito. A televisão levou Bonito para todo o Brasil. Uma matéria numa emissora de grande audiência teve o poder de alavancar o negócio ecoturístico. A televisão veio a Bonito através de seus rios de águas transparentes, que brotam no fundo, nas chamadas ressurgências,
como se fossem jatos, onde o turista mergulha ao lado de lambaris, de belíssimas piraputangas com suas caudas vermelhas, curimbatás que gostam de ficar no fundo do rio, piaus de todos os tamanhos e dos dourados, os maiores e mais ferozes predadores desses rios. Essa transparência ocorre em função do alto teor de calcário das águas da região. O calcário tem um efeito floculador, fazendo precipitar para o fundo todo o material que normalmente ficaria em suspensão na água e que a tornaria turva. A televisão também queria mostrar belezas como a gigantesca gruta do Lago Azul, com suas estalactites e estalagmites, e seu belíssimo lago de águas absolutamente transparentes e azuladas por causa da refração da luz. A presença de atrativos como os rios e as grutas foi, portanto, fator indispensável para que Bonito fosse lançado como polo ecoturístico de importância, fosse descoberta pela mídia e passasse a receber visitantes. E a partir de então nós começamos a organizar essa visitação, novos empreendimentos foram abertos, hotéis, atrativos turísticos, formamos o primeiro curso de guia que teve início em 1992 e terminou em 93, capacitando essas pessoas a estarem conduzindo os visitantes a esses empreendimentos novos. E a partir de então, com a delicadeza, com a fragilidade do que a gente oferece, do ecossistema que existe em Bonito, que são nascentes, com águas cristalinas, rios de águas claras, botes, caminhadas em trilhas, nós sentimos a necessidade de organizar a visitação desses atrativos turísticos, Estamos agora na área urbana de Bonito, uma pacata cidade com pouco mais de 11 mil habitantes, cuja maior virtude, como nos contou Lilian, foi acreditar no seu potencial e investir em capacitação de mão de obra e na conservação de seus atrativos. A instalação de infraestrutura como hotéis, restaurantes e agências de turismo aconteceu naturalmente, com o aumento da demanda por esses serviços. Ficou determinado então que os passeios só seriam permitidos com a presença de guias, formados em cursos profissionalizantes homologados pela Embratur. O alto grau de profissionalismo dos guias determina uma reconhecida qualidade de atendimento ao turista e um melhor controle da visitação, no sentido de evitar possíveis depredações. No caso específico de atividades que envolvam risco, como o rapel, o guia também contribui para a segurança do turista. Outra iniciativa de conservação do recurso ecoturístico foi a limitação do número diário de visitantes e a definição de uma escala de horários de visitação por grupos de pequeno tamanho. Isso diminuiu ainda mais o impacto ao ambiente. Veja que com poucas pessoas na água, fica mais fácil o trabalho do guia e diminui a pressão sobre o ambiente. De 92 para cá, até 92 nós tínhamos uma oferta pequena na rede hoteleira e nos empreendimentos turísticos também. E de 92 para cá, nós tivemos a construção de alguns hotéis que foram significantes para o crescimento da atividade turística de Bonito. O Pousada Olho d'Água, o Hotel Tapera, o Hotel Lago Azul, entre outros. E novos empreendimentos na área rural também foram abertos para atender os visitantes que vinham até Bonito. Então sentimos a necessidade de nos organizarmos. Com a implementação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo em Bonito, que aconteceu de 94 para cá, nós organizamos as associações do trade, então ficou instalada a Associação dos Guias, foi formada a Associação das Agências, a Associação dos Sítios Turísticos, a Associação dos Hotéis, Bares e Restaurantes, e montamos a partir daí o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, em 1995, que vem funcionando muito bem até hoje aqui. E com essa representatividade do trade no Conselho, nós conseguimos normatizar algumas coisas e trabalhar no desenvolvimento cada vez melhor dessa atividade turística. A criação do CONTUR foi outro passo decisivo para Bonito se tornar um modelo. É composto por 11 conselheiros, entre os quais 7 representantes do trade turístico, as associações de hotéis, guias, atrativos,
agências, transportes, bares e restaurantes e associação comercial, e 4 representantes do Poder Executivo Municipal. O presidente do Conselho é eleito pelos demais conselheiros e coordena reuniões semanais, nas quais são discutidas as principais tarefas do Contur, como divulgação, marketing, ordenamento turístico, a questão social do município, manutenção de equipamentos urbanos relacionados indiretamente ao turismo, qualificação de mão de obra, respaldo à comunidade em áreas como esportes e saúde. Estamos de volta à área urbana do município de Bonito. Observamos que, a não ser os telefones públicos com formas de animais silvestres e o tradicional bar Taboa, com suas paredes de bambu, nada mais tem função de atrair visitantes. O investimento público se concentra no aspecto da urbanização, limpeza, manutenção e sinalização de ruas e das estradas de acesso aos atrativos. As atrações estão na zona rural, distribuídas em sítios e fazendas espalhados pelo município, sendo, portanto, responsabilidade da iniciativa privada da implantação à administração. Comparando as atrações oferecidas pela natureza com as atrações de outras modalidades de turismo, percebemos que a demanda por investimento no ecoturismo é mais baixa. Na maioria dos casos, como aqui na Estância Araçá, às margens do Rio Formoso, o custo de implantação se concentrou num deck de madeira às margens do rio e na recepção, onde foi levantada uma construção também de madeira muito confortável, mas também bastante rústica. Resta então responder uma pergunta: como o município pode verificar indícios de potencialidade para o ecoturismo em suas terras? Para tentar responder essa pergunta, vamos conhecer de perto alguns atrativos de Bonito. A grande atração de Bonito é a água transparente dos rios, que, além da beleza, permite a observação da fauna e flora subaquática. É sem dúvida uma atração que é marca registrada da região. Para outros municípios interessados em descobrir sua vocação ecoturística, vale destacar como estas atrações foram preparadas para atrair cada vez mais turistas. Aos turistas, em pequenos grupos e acompanhados por guias, é permitida uma atividade chamada flutuação. Nela, o turista utiliza máscara de mergulho e tubo de respiração, o snorkel, ficando com o rosto dentro d'água. Mas também utiliza coletes flutuadores, que não permitem mergulho além da faixa superficial de água. Dessa maneira, é evitada a agitação do fundo, que, além de danos ao local, tornaria a água mais turva. Pelo mesmo motivo, também é proibido o uso de pé de pato. Em certos trechos de margens próximas a terrenos íngremes, foram construídas canaletas de captação de águas pluviais, que diminuem o volume de enxurrada que verte sobre o curso d'água, garantindo maior transparência, mesmo em períodos chuvosos. Em alguns dos atrativos, buscando restabelecer ou aumentar a população de peixes, eventualmente podem ser oferecidos alimentos, como milho ou ração, evitando-se excessos. Essa é uma forma de preparar o local para a visitação e diminuir os impactos da presença humana. Além disso, em todo o município de Bonito, a pesca é proibida por lei municipal e coibida por intensa fiscalização. Mais uma forma de garantir a presença de peixes em número e porte em seus rios, garantindo assim uma de suas maiores atrações para turistas. Podemos concluir que em outros municípios interessados em promover o ecoturismo, qualquer atrativo natural poderá ser preparado dessa maneira. Se o objetivo é levar o turista a observar a fauna, será preciso protegê-la de caçadores e melhorar as condições ambientais para sua multiplicação. Será preciso acostumar os animais à presença humana, atraí-los para locais de fácil acesso aos turistas. Enfim, proceder à preparação do atrativo para que tenha sucesso.
Cachoeiras são típicas atrações relacionadas ao ecoturismo. Não apenas pela razão estética, que leva muitos ecoturistas a fazerem horas de caminhada para observar uma bela queda d'água, mas também por causa de atividades recreativas relacionadas a esse acidente geográfico. Agora estamos vendo uma cachoeira da região de Bonito. Elas não são muito altas, nem são consideradas de beleza extrema. São frágeis, podendo ser degradadas com facilidade. Mas elas escondem em suas formas um processo de formação muito interessante. As folhas, ramos e outros tipos de matéria orgânica que vão se acumulando nas margens ou em locais mais rasos vão sendo envolvidos por uma camada de material calcário oriundo da água, indo para o fundo. Esse material vai se avolumando com o tempo até represar o curso d'água completamente, formando a cachoeira. Daí as formas arredondadas das cachoeiras da região, que formam pequenas grutas na base da parte inferior e um abaulamento no fundo da parte superior. Por tudo isso, ao turista é permitido nadar em torno das quedas d'água, mas não subir sobre elas, por causa da fragilidade das rochas. Por causa disso, o ambiente teve de ser preparado para receber o ecoturista, aumentando-se as opções de atividades recreativas. Este deck para observação das belezas do local diminui o impacto da visitação sobre as rochas calcárias e, principalmente, este trampolim de madeira, com 6 metros de altura, numa das cachoeiras da Estância Mimosa, oferece aos ecoturistas momentos de recreação, já que não é permitido saltar das cachoeiras. Da mesma maneira, na Baía Bonita, cujas cachoeiras têm as mesmas características, um cabo de aço esticado sobre o rio, pelo qual corre uma carretilha, é usado para mergulhos nas águas cristalinas do Rio Formoso. É um momento de descontração que agrada a maioria dos visitantes. Nesse mesmo local, os turistas são levados a percorrer trilhas em áreas de solo mais instável ou sujeitas a alagamento, para a observação da fauna e da flora. Estas trilhas são instaladas sobre centenas de metros de passarelas de madeira, construídas especialmente para a proteção do local. Grutas são atrações muito apreciadas pela maioria dos ecoturistas. Entrar pela terra dentro, por túneis e salões, locais a dezenas, centenas de metros de profundidade, tem para muitos um significado especial. Entrar por um lado da montanha, andar por algum tempo com uma lanterna e sair em um outro local completamente diferente é uma experiência pouco incomum, de grande emoção para muitas pessoas. Por outro lado, muitos fatos históricos, antropológicos e culturais também representam atrativo adicional a essas formações. Da mesma forma, a gênese, ou seja, a maneira como a gruta foi formada, conforme o tipo de rocha da região onde está situada, interessa a maioria dos visitantes. Não há dúvida de que estas informações valorizam o atrativo, aumentando o interesse pela visitação. A Gruta do Lago Azul, em Bonito, é a síntese de uma atração que atende a diferentes interesses dos visitantes: emoção e beleza, valor científico e cultural, garantia de conservação do meio ambiente e conforto para o visitante. O turista é recebido em uma área arborizada, com local para descanso, onde existem cuidados especiais com a coleta e destinação do lixo, e ainda uma loja de souvenirs e uma lanchonete de boa qualidade. Painéis informativos dão aos visitantes as informações preliminares sobre o passeio e apresentam regras de conduta conservacionistas, que serão reforçadas pelo guia. Na trilha de acesso à gruta, outros painéis complementam estas informações. Os desenhos de um tigre de dentes de sabre e de uma preguiça gigante informam sobre fósseis de animais pré-históricos encontrados nas águas da lagoa.
A trilha atravessa uma pequena área de mata, onde eventualmente é possível observar animais silvestres, mas que principalmente dá oportunidade aos guias de apresentarem novas informações aos turistas. A entrada da gruta é totalmente cercada com grade metálica, limitando o acesso apenas aos grupos acompanhados por guias. No interior foi preparada uma trilha, com baixa declividade, degraus e outras facilidades para caminhadas. É o único percurso utilizado, diminuindo o impacto da visitação sobre outros locais. A trilha é interrompida por pontos de paradas em locais estratégicos, de onde se pode observar detalhes, como o interminável gotejar das estalactites sobre as estalagmites. Ou o impressionante azul do lago no fundo da gruta. O passeio termina a poucos metros do lago, que não pode ser acessado pelos turistas. Essa restrição se deve ao grande número de visitantes recebidos diariamente, cuja presença às margens da lagoa poderia causar danos irreparáveis a este ambiente tão único. Percebemos então que a Gruta do Lago Azul, como um dos principais atrativos de Bonito, está cercada por uma ótima infraestrutura receptiva e por inúmeros cuidados com sua integridade, que valorizam a visitação, preservam o recurso ecoturístico e prolongam a estada do turista sem superlotar o seu interior. As atrações do ecoturismo, entretanto, não dependem necessariamente de cachoeiras, águas cristalinas ou grutas, como são encontradas em Bonito. O mix de produtos ecoturísticos é muito amplo e está ligado diretamente aos recursos naturais de uma região. O meio ambiente é o grande atrativo. Na região sudeste, maciços remanescentes da Mata Atlântica são uma atração de grande valor por sua raridade e valor ecológico. No Nordeste, a vegetação e a fauna da Caatinga apresentam particularidades que exercem grande fascínio na maioria das pessoas. No Centro-Oeste, o Cerrado, com toda a sua beleza, formando um ecossistema único cada vez mais raro. No Norte, a Floresta Amazônica, de fauna e flora riquíssimas, rodeada de mitos e lendas, e que já se tornou em algumas regiões polo ecoturístico internacional. Da mesma maneira, o Pantanal, com seus extensos alagados, acabou transformando antigas fazendas de gado em destino de ecoturistas do Brasil e do mundo. E mais, nos campos de altitude, a presença de vegetais adaptados aos extremos de temperatura e umidade, e ainda plantas de rara beleza, como orquídeas e bromélias com todas as cores e tamanhos, no chão, nos galhos de arvoredos. Em regiões frias, as florestas de pinheiros brasileiros são um ambiente diferente, uma paisagem rara, uma visão agradável aos olhos de qualquer turista. Praias distantes intocadas, extensas dunas de areia, ilhas desertas, manguezais ricos em fauna e flora, restingas, barras de rios e todo tipo de beleza das áreas litorâneas podem ser conhecidas e apreciadas sem depredação. Vamos voltar a Bonito, mais especificamente na Baía Bonita, cujas águas transparentes permitem a observação dos peixes e da vegetação subaquática. O que seria dessa atração se em torno dela não estivesse devidamente estabelecido um programa de atividades? Certamente, pouca gente pagaria apenas para chegar às margens do rio e olhar os peixes e nascentes. As atividades foram organizadas para promover uma interação do turista com o ambiente, agregando valor ao atrativo. A atividade desenvolvida é a flutuação e passeio de bote, complementada por recreação e educação ambiental. Vejamos. Os turistas são encaminhados para o vestiário, onde podem colocar roupas de banho, e recebem macacões e botas de neoprene, colete para flutuação,
máscara e snorkel para mergulho. Nessa etapa, todos recebem instruções básicas sobre o equipamento utilizado. O macacão e as botas para maior conforto e segurança. O colete para que ninguém tenha acesso ao fundo do rio. A máscara e o snorkel que permitem ao visitante manter a cabeça dentro d'água. A seguir, o grupo é levado para uma piscina onde o guia ensina a todos como flutuar com tranquilidade, como se locomover na água e utilizar a máscara e o snorkel com segurança. A instrução dura pouco mais de meia hora e da maneira como é feita, com calma e tranquilidade, comandada por um guia altamente treinado, acaba se tornando para muitos parte inesquecível da atração. Afinal, a maioria está mergulhando com snorkel e roupa de neoprene pela primeira vez. Agora, o grupo se dirige ao Aquário Natural da Baía Bonita, onde a flutuação se iniciará. Entre a sede e a nascente, há uma trilha interpretativa de 500 metros, passando por um trecho de floresta, onde o guia destaca espécies de árvores e os animais silvestres. A gente tem uma área aqui cheia de bacuris, que são essas palmeiras que nós estamos vendo aí. E aqui a gente vai ter madeiras de lei, como aroeira, né? A gente tem uma árvore que chama tamburi, a gente vai falar dela também. Junto às árvores, podem ser lidas placas com informações sobre cada espécie. A fauna, especialmente as cotias, é atraída com alimentos. Por isso, são vistas facilmente durante o percurso. Toda a trilha é demarcada e revestida com sarrafos de madeira. E na área do brejo, os turistas caminham sobre uma passarela suspensa de madeira. Agora estamos no Aquário Natural, onde será feita a flutuação. Novamente, o guia instrui cada um dos participantes e os acompanha individualmente no início do mergulho até que se sintam seguros. Os participantes do grupo que não quiseram fazer a flutuação seguirão o passeio em um bote, acompanhados por um monitor. O trecho destinado à flutuação tem 900 metros de extensão, mas ao final de 200 metros há uma parada no embarcadouro, onde o guia verifica se todos estão apreciando o passeio. Aqueles que se cansaram ou principalmente não se adaptaram à atividade podem continuar o passeio no bote. Entre 30 e 40 minutos depois, o grupo chega a uma segunda trilha suspensa sobre uma ampla área de corredeiras e brejos, no meio da mata nativa. Mais uma vez, o guia acrescenta informações sobre o ecossistema local. Os turistas chegam então à área recreativa da Baía Bonita, onde podem nadar livremente no rio, brincar na carretilha ou na cama elástica. Entre a chegada na sede e o final da atividade, que reúne caminhadas em trilhas interpretativas, mergulho, passeio de bote e recreação, são gastas aproximadamente 3 horas. Entretanto, vale a pena destacar, a flutuação, que é a atração principal, dura no máximo 40 minutos. Isso permite que a cada 30 minutos um novo grupo chegue ao Aquário Natural, aumentando a capacidade da atração. As atividades adicionais, por sua vez, emolduram a flutuação na Baía Bonita, tornando o passeio mais agradável e, principalmente, justo no valor cobrado por pessoa, de R$ 35. O ecoturista, que debaixo da água tem a oportunidade de observar as maravilhas subaquáticas dos rios de Bonito, está pagando por uma infraestrutura e atendimento. Vale a pena destacar detalhes operacionais destas atividades. O ambiente por onde circulam os turistas deve ser limpo, organizado, bonito e agradável, como os vestiários da Baía Bonita, que são rústicos, mas de muito bom gosto. Os equipamentos utilizados na flutuação estão sempre em bom estado de conservação, sendo descartados materiais com defeito ou desgastados. A manutenção é uma preocupação constante. As máscaras são desmontadas mensalmente, sendo retirados os acúmulos de sujeira. É feita também a troca de vidros quebrados e o reaperto dos parafusos de vedação, evitando-se a entrada de água e o desconforto para o turista. Os bocais de máscaras são desinfetados a cada uso
utilizando-se produtos apropriados, como soluções à base de cloro ou outros semelhantes. No setor de manutenção de equipamentos do Rio Sucuri, também são desinfetadas as máscaras e os snorkels. Logo após a desinfecção, este equipamento é embalado individualmente em sacos plásticos, fechados com uma seladora. Sem dúvida, o turista que recebe a máscara embalada sente-se mais seguro em usar o equipamento. As roupas de neoprene também são higienizadas cuidadosamente. Primeiro, ficam imersas na solução desinfetante e detergente, sob agitação e depois de molho. Por fim, são enxaguadas com jatos d'água sob pressão, para a retirada de qualquer tipo de sujeira acumulada. Os funcionários trabalham uniformizados, são muito bem treinados, sempre solícitos com os turistas e conhecem muito bem os atrativos e as atividades. Realizam suas tarefas com muita atenção, resguardando a segurança e o conforto dos visitantes. Se for o caso, os turistas são transportados em veículos especiais, havendo preocupação com a facilidade de acesso, como estas escadas de embarque e desembarque. Cada guia pode carregar um aparelho de radiocomunicação, podendo manter contato direto com a sede do atrativo. Esse equipamento garante segurança e pode facilitar a solução de eventuais problemas operacionais das atividades. Analisando os detalhes operacionais das atividades que cercam a flutuação, percebemos a razão do sucesso do ecoturismo de Bonito. A cordialidade dos guias, a higienização dos equipamentos determinam a satisfação do cliente. Eu vou passar uma pequena instrução a vocês como vai suceder durante o percurso. Meu nome é João, este é o Rudimar e provavelmente será o Rudimar. O passeio de bote de borracha pelas corredeiras é uma outra atividade de sucesso entre os turistas que visitam Bonito. Mais uma vez, percebemos a atuação do guia, a preocupação com a segurança e os equipamentos em bom estado de conservação. No caminho, o grupo de 14 pessoas desce diversas quedas d'água, com até 2 metros de altura, todas elas devidamente preparadas para a passagem do bote. Olhando mais atentamente, percebemos que as cachoeiras têm apenas um ponto de passagem, preparado com largura suficiente para os botes, onde há vazão de água capaz de manter a embarcação em movimento, sem perigo de colisão com rochas ou galhos de árvore. O preparo da cachoeira pode incluir a retirada de pedras e outros obstáculos, e até mesmo obras de alvenaria, sutis, suficientemente para que não sejam percebidas. O investimento em instalações e equipamentos inclui os coletes salva-vidas, botes infláveis, uma coberta para a guarda dos botes com uma rampa de acesso, ancoradouros, além de estacionamento e uma lanchonete na recepção. Ao longo do trajeto, o ecoturista pode ainda observar os peixes nas águas transparentes do Rio Formoso, a mata ciliar ao longo de toda a sua margem e, eventualmente, exemplares da fauna silvestre, tudo complementado por explicações do guia. O percurso total é de 7 quilômetros, dura 3 horas. Inclui ainda uma parada para banho na base de uma das cachoeiras. O preço de R$ 35, como em todas as outras atrações de Bonito, inclui o equipamento e o serviço de guia especializado. A descida ou subida de um paredão de pedra ou de um abismo, utilizando equipamento de alpinismo numa prática conhecida como rapel, é uma outra atividade com essa característica. Os turistas, no dia anterior à escalada, passam por um treinamento básico por cerca de 1 hora. O rapel é uma prática ligada ao turismo de aventura, que propicia emoções fortes aos ecoturistas mais audazes. Mas é também uma ferramenta para se visitar lugares de difícil acesso.
Os passeios de bicicleta também são utilizados para se alcançar diversos atrativos. É um meio de locomoção apropriado para aqueles que já possuem algum preparo físico e gostam do contato direto com a natureza. O passeio a cavalo também é apreciado, exigindo menos fisicamente do turista que a bicicleta. O cavalo é um meio de locomoção silencioso, que facilita a observação da fauna. É possível visitar cachoeiras, grutas e matas e praticar a equitação, que é uma atividade apreciada por grande número de pessoas. É indispensável a presença de um guia que conheça bem a região a ser visitada. Quanto aos cavalos, deve ser dada preferência a animais mais mansos, acostumados à montaria de estranhos e que apresentem uma marcha suave e confortável. Mas é o trekking, ou seja, a caminhada, a última atividade a ser mostrada neste capítulo, por sinal a mais utilizada pelos ecoturistas. Para atender ao público cada vez mais eclético do ecoturismo, será preciso estabelecer diversas opções de extensão de caminhadas, com vários atrativos a serem visitados ao longo delas. A infraestrutura básica para o trekking é uma boa rede de trilhas, muito bem sinalizada. O turista deve receber um mapa indicando estas trilhas e os atrativos ao longo dela, com as respectivas distâncias a serem percorridas e o tempo médio gasto no percurso. Deve ser instruído sobre a necessidade de levar água e lanches, equipamento fotográfico, binóculos, roupa de banho ou agasalho, tipo de calçados mais indicados, chapéu, protetor solar e repelente de insetos. Eventualmente, lanches, água e alguns desses equipamentos podem estar incluídos no pacote. Além disso, é aconselhável fazer um controle de possíveis focos de erosão das trilhas. Quanto mais frequente a circulação, maior o risco de danos ao ambiente, já que o pisoteio pode causar tanto a compactação do solo como a sua desagregação. A presença de um guia deve ser considerada bastante aconselhável para que se garanta segurança aos turistas e proteção ao atrativo contra a depredação, mesmo que involuntária. Até aqui, pudemos conhecer em detalhes a estruturação e o gerenciamento dos atrativos e das atividades a eles associadas, e perceber a importância do trabalho dos guias para o bom andamento. Falta conhecer, entretanto, os outros segmentos empreendedores que atuam no mercado e como eles se interrelacionam, de modo a promover a dinâmica dos negócios de ecoturismo em Bonito. Esta é a sede da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Bonito. Aqui estão centralizadas as atividades de controle do ecoturismo na cidade. É também aqui que são formuladas políticas visando incrementar a atividade, melhorando a infraestrutura e garantindo a conservação dos recursos naturais. Elias Borges Nogueira, engenheiro florestal, com grande experiência em gestão ambiental, é o secretário de Turismo de Bonito. Para ele, a harmonia de interesses entre os empreendedores e a prefeitura é fundamental. A integração do poder público com a comunidade e principalmente a comunidade turística do município, ela acontece da melhor forma possível. Porque através também do Conselho Municipal de Turismo tem a iniciativa privada representada e a iniciativa pública por parte da prefeitura. E também, por conta dos impostos que são arrecadados com a atividade turística advinda principalmente de 3 segmentos, que são os guias de turismo, agência de turismo e sítios turísticos, que é a maior arrecadação da atividade turística que nós temos no município, ela reverte justamente no benefício ambiental para essa comunidade. De que forma se dá isso? Nós tivemos nos últimos 4 anos, que está findando agora no ano 2000, um investimento maciço na área de saneamento básico, de drenagem e de água potável. Então, para que nós continuássemos com a sustentabilidade do nosso ecossistema aqui no município, houve a necessidade do emprego maciço nos investimentos carreados para essa área, para que nós dessemos o alicerce, o suporte para que a atividade turística não tivesse problema no futuro.
As estradas de acesso aos atrativos é um exemplo de investimento público indispensável ao desenvolvimento do ecoturismo, utilizando o dinheiro arrecadado com impostos. Estradas bem drenadas, cascalhadas, sinalizadas e largas suficientemente para a circulação de automóveis e ônibus de turismo de grande porte são indispensáveis ao fluxo dos turistas. O lixo coletado em Bonito é separado e posteriormente reciclado em uma usina. O lixo orgânico obtido é compostado, transformando-se em adubo, utilizado nos jardins públicos da cidade ou distribuído para hortas comunitárias. O material reciclável é comercializado e o montante arrecadado na venda custeia o funcionamento da usina. Cerca de 95% do esgoto urbano de Bonito é coletado e processado nesta estação de tratamento. Um conjunto de motobombas conduz o esgoto inicialmente a um sistema de aeração para que o efluente posteriormente chegue aos tanques de purificação. Nesses tanques, que ficam ao ar livre e são totalmente revestidos com grama, o material é lançado em uma fina lâmina de líquido, sendo filtrado. O efluente lançado no curso d'água tem praticamente as mesmas características físicas, químicas e biológicas da água dos rios. Nesta sala estão cerca de 30 jovens interessados em ingressar na carreira profissional de guia de ecoturismo. Estão participando de um curso homologado pela Embratur e promovido pelo Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. Numa cidade como Bonito, a demanda por guias especializados é muito grande, e participar de um curso como este é garantia de emprego para a maioria dos interessados. Agora estamos na Igarapé Tour, uma das mais tradicionais agências de turismo de Bonito. Os turistas são atendidos por telefone, como acontece na maioria das vezes, ou no próprio balcão. Durante o atendimento, recebe informações sobre as opções de atrativos disponíveis para a data solicitada e fazem as reservas. Para o controle dessa atividade, é utilizado um computador com um software especialmente desenvolvido para a operação da agência. A agência, situada em uma sala comercial na principal avenida de Bonito, tem um ambiente interno bastante estilizado. Utiliza-se muita madeira na decoração e também nos móveis. Um aparelho de videocassete e uma televisão mostram detalhes dos atrativos e das atividades aos clientes interessados. Também é mantido do lado de fora do balcão um computador com leitor de CD para que os turistas possam navegar num CD-ROM, especialmente desenvolvido para mostrar detalhes do ecoturismo em Bonito. A Igarapé também opera diversas atividades em alguns dos atrativos, como nos conta Dorival da Silva Júnior, mais conhecido em Bonito como Juca da Igarapé. Bom, hoje eu tenho um passeio de bote, certo? Que é o passeio ecológico no Rio Formoso, que hoje a Igarapé está com 8 barcos infláveis, capacidade até 15 pessoas, tá? E daí a gente tem os remadores, certo? Que hoje está com, eu estou com 7 pessoas, 7 remadores e um motorista que é o encarregado da parte do bote, né? Aqui na agência eu tenho 2 pessoas que atendem, né? E outra na contabilidade, certo? E a parte de mergulho, eu tenho uma recarga de cilindro, que hoje aqui em Bonita a Igarapé só que tem, né? E com cascatas e coisa que proporciona a recarga desses cilindros para o mergulho, né? Detalhe do cotovelo é manter livre daquela forma lá, não apoiar em cima do flutuador, aquela posição é errada, para fazer a correta, deixar livre lá, e é questão de segundos, passou a corredeira em cachoeira. Ao longo desse vídeo, podemos observar vários guias de ecoturismo em seu trabalho, mostrando extrema habilidade no trato com turistas de todos os perfis. Todos eles formados nos cursos promovidos em Bonito. Ederval Carbonaro, um dos mais requisitados guias de ecoturismo de Bonito,
que atua também para agências de turismo de outros estados, destaca as características de um bom guia. Olha, ele tem que ter muita simpatia, né? Ele tem que saber atender o público, você está em contato direto com as pessoas, muito mais do que até mesmo o agenciador. Porque a pessoa ela fica praticamente aí, no mínimo ela fica 12 horas em contato direto com o guia. Então ele tem que ter uma atenção muito especial, ele tem que ter muito jogo de cintura, tá? Para conseguir resolver alguns problemas que possam ocorrer durante o passeio. Tem que ter uma qualificação, né, profissional. Por exemplo, para se trabalhar aqui em Bonito, você tem que ter, no mínimo, o curso de guia regional com especialização em ecologia. A Secretaria de Turismo de Bonito fez um levantamento estimando que o município tem uma capacidade ociosa, em termos de número de atrativos ecoturísticos, de aproximadamente 50%, e há demanda para ocupá-las. Essas atividades podem ser licenciadas através da regulamentação já existente, mas a possibilidade de um crescimento tão grande tem levado o poder público e o próprio Contur a se preocupar com as possíveis consequências. Já no ano 2000, foi iniciada a elaboração do plano diretor do município, visando garantir um crescimento ordenado. Enquanto isso, essa preocupação com o impacto do excesso de visitação já preocupa alguns atrativos. Na Estância Mimosa, as trilhas suspensas estão presentes para proteger áreas de rochas calcárias, com formas esculpidas pelo correr das águas, que são altamente susceptíveis ao pisoteio e à erosão. Ao longo da trilha, observa-se pequenas grutas cavadas na rocha pela água das chuvas. Nas rochas são vistos sinais de envolvimento de restos vegetais pelo calcário, num passado remoto, exatamente como observamos na formação das cachoeiras da região. Nas trilhas que cortam as matas da Estância Mimosa, vem sendo feito acompanhamento do efeito do pisoteio sobre o solo. Em vários pontos, às margens da trilha, são feitas marcações com piquetes, onde se mede e acompanha possíveis alterações na largura e a profundidade da trilha, em função do número de visitantes que transitaram pelo local. A preocupação com a deterioração dos atrativos, em função de sua fragilidade, tem levado a uma intensa discussão sobre a real capacidade e suporte desses locais. Há mais de uma década, a atividade turística no município de Bonito começou e com poucos donos de sítios explorando a atividade turística, definindo com alguns guias que iam em suas áreas a capacidade de carga em determinados sítios que achavam interessante para que tivesse uma adequação suficiente. Ao longo dos anos, com a vinda de técnicos na área ambiental para o município de Bonito, foi possível que essa capacidade de carga fosse monitorada e fosse feita algumas adequações, muitas vezes tendo que diminuir ou aumentar uma capacidade de carga que anteriormente achava que fosse ótima. Então isso tudo se deu sem um estudo muito aguçado, mas consciente de que era necessário o monitoramento dessas áreas ao longo dos anos, como aconteceu, e que hoje isso está regulamentado através do licenciamento ambiental dessas atividades turísticas, que não é possível mais aumentar a capacidade de determinados sítios, porque exatamente explora áreas que são definidas, áreas territoriais que não é possível mais aumentar essa capacidade de suporte. De volta à Secretaria de Turismo de Bonito, vamos mostrar que enquanto o município se prepara para uma expansão sem precedentes nos negócios ligados ao ecoturismo, os métodos de administração do setor estão sendo apurados dia a dia. O controle geral da visitação está centralizado na Secretaria de Turismo, por meio de um software especialmente desenvolvido. Todas as agências comunicam as reservas solicitadas por turistas, que são encaixadas de acordo com a disponibilidade dos atrativos. O programa registra dados sobre o grupo de turistas e define o horário mais adequado em função do número de pessoas e a disponibilidade de tempo.
Recebida a confirmação da Secretaria de Turismo, as agências confirmam aos clientes as reservas dos atrativos. Vale destacar que essa centralização facilita muito a avaliação do negócio ecoturístico, porque o software emite relatórios sobre o fluxo de turistas. É possível saber que tipo de atração é mais procurada, a evolução da demanda e o perfil da clientela. Quando o turista chega à agência, recebe um documento único em 4 vias. Um voucher, que autoriza a sua entrada no atrativo. O voucher único foi uma forma de unificar o controle de visitação. Nele são registrados dados que identificam o atrativo, agência, número de pagantes, valores, horários e datas. Uma via fica com a prefeitura, servindo como documento de arrecadação do imposto. As outras vias ficam com o guia, com o atrativo e com a agência. A agência fica responsável por receber o pagamento do turista e depois repassar as parcelas dos valores recebidos aos outros segmentos, com base na apresentação das respectivas vias do voucher único. Quanto à segurança, a maioria dos atrativos oferecem a seus clientes durante o passeio um seguro contra acidentes pessoais, incluindo despesas médicas e hospitalares. São tomadas muitas precauções e, por isso mesmo, acidentes são raros. Entretanto, o seguro evita transtornos e é uma indicação de qualidade nos serviços. Se a atividade envolve esportes radicais, todo participante ainda assina um documento isentando a agência, os guias e o atrativo de problemas decorridos dos riscos que envolvem a prática. Para terminar este capítulo, vamos falar sobre divulgação. São utilizados pôsteres, folhetos, guias, livretos, vídeo e CD-ROM, produzidos pelo Contour. Todos eles vendidos aos turistas ou distribuídos gratuitamente para agências de turismo e veículos de comunicação. Esse material impresso, entretanto, é apenas parte da estratégia da divulgação. No início